Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Josué fica depois de Deuteronômio, tá? Isso ajuda. Nós tivemos a oportunidade de estudar o Pentateuco. Acho que eu não estudei Gênesis. Quem deu Gênesis foi o pastor Hernandes, né? Eu fiquei com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e agora Josué. Capítulo 1, versos de 1 a 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Meus prezados irmãos, nós vamos começar hoje, se não der para fazer a exposição dos 24 capítulos, mas os capítulos principais desse livro. Qual é a importância do livro de Josué? Primeiro, esse livro é importante e nós devemos estudá-lo pela história que ele registra e pelo seu ensino interno. Todos nós que conhecemos um pouco da história bíblica, é a partir de Josué, e é no livro de Josué que estará registrada a conquista da terra prometida. Então, nesse livro nós vamos aprender aqui muitas lições preciosas do ponto de vista do registro da história. Segundo, esse livro ele é importante porque ele é um elo entre o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei e a Torá, com o restante da Bíblia. Ele é classificado como um livro histórico. E vocês sabem, depois de Josué, vem um período dos juízes, depois vem Samuel, e aí começa a monarquia. E aí você vai ter a história dos reis de Israel, começando por Saul, depois passando por Davi e Salomão, depois a divisão do reino, e aí vai paralelamente os livros históricos com os livros proféticos. Porque quando você vai estudar, por exemplo, o livro de Isaías, e você vai estudar o rei Ezequias, você estuda os profetas que viveram na época. E aí você sabe que tem lá a divisão dos profetas maiores e dos profetas menores. Terceiro argumento que revela a importância do livro de Josué é porque ele é um livro de recomeço para o povo de Deus. Se você pegar bem, de Êxodo capítulo 3 até Deuteronômio capítulo 34, nós temos a história cujo personagem principal é Moisés. Começa com as pragas no Egito, a libertação do Mar Vermelho,
a caminhada por 40 anos no deserto. E agora Moisés está morto. E Josué, com a nova geração, aquela geração que não morreu no deserto, vai recomeçar agora, ou dar continuidade à história de Israel, conquistando a terra prometida. Então aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Aqui são pessoas novas que estão recomeçando a conquista. Há um pensador muito famoso, eu esqueci o nome dele agora, ele é tão famoso que eu esqueci, que ele disse, não foi o C.S. Lewis não, ele disse o seguinte, que a vida cristã é sempre um recomeço. Nós estamos sempre recomeçando, tá certo? Esses cultos hoje, quando terminar hoje, o domingo foi bom, fui na igreja, orei, ofertei, cantei, ouvi, fui edificado. Aí amanhã começa tudo de novo, segunda-feira. Né? E aí você tem que ler a Bíblia de novo, orar. Então a vida é sempre uma retomada, um recomeço. Antes de entrarmos no texto, seria bom a gente conhecer um pouquinho quem foi Josué. A figura dele, a pessoa dele. Em primeiro lugar, Josué, ele nasceu no Egito. Ele nasceu na escravidão do Egito. E abra sua Bíblia, por favor, lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. No versículo 8, a gente vai ver que quando ele nasceu, provavelmente ele foi protegido daquela última praga lá, da morte dos primogênitos. Diz no versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. A palavra Oséias no hebraico significa salvação. Aí, se você for para o versículo 16, de Números 13, 16, veja aí. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de... Então, quem trocou o nome do rapaz foi Moisés. Botou o nome artístico, né? Não. Ele reformou o nome, porque se Oséias chama salvação, Josué se chama Deus é salvação. E o nome Josué é o mesmo nome Jesus. Certo? Deus é salvação, Jesus é a salvação. Se você for para a língua hebraica, você vai ver que é o mesmo nome. Tá certo? Então, Josué, em hebraico, é o mesmo nome de Jesus. Tá certo? Não confunda com Genésio. Genésio é outro nome. Certo? Então, Josué, quando nasceu, seu nome, os pais colocaram o nome de Oséias, provavelmente ele saiu bebê do Egito, né? E hoje ainda uma criança. Depois, se você for para Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aí versículo 9, o que diz? Com isso, ordenou Moisés escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque.
Então nós temos aqui, depois de Josué criança, nós temos o Josué soldado. É ele que vai comandar, né? Comandar aqui essa batalha. Depois, lá em Êxodo, capítulo 24, Êxodo 24, versículo 13. Êxodo 24, versículo 13. Traz outra informação importante também. Além de soldado, no versículo 13, o que diz? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos. Então, a partir daqui, também o Josué sempre vem acompanhado dessa expressão, que ele é servo de Moisés, ele é servidor de Moisés. Isso vai aparecer lá no capítulo 33, veja lá, capítulo 33, no versículo 9, diante. Êxodo 33, que é interessante porque no versículo 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, ele começou a ser assim uma espécie de diácono, de servidor de Moisés. No capítulo 13, Números capítulo 13, no versículo 17, que nós já lemos aqui, diz: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse: subi ao Neguebe e penetrai o quê? Nas montanhas. Então Josué foi criança, foi soldado, foi servo, agora ele é espião. Ele vai lá para espionar a terra. E todo mundo conhece que aí no capítulo 13, ele presta o relatório, e ele, juntamente com Caleb, são os dois que dão o relatório positivo da terra. Né? Veja no capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, 14, 6. E Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Agora, para concluir, outro detalhe sobre a vida de Josué, nós vamos lá para Números, capítulo 27. Os últimos, segunda parte aí, Deus prediz a morte de Moisés, e no versículo 18, Números 27, 18, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, nome em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, antes de Moisés morrer, Deus escolhe Josué, e aqui há uma cerimônia de ordenação, de transferência de autoridade. Estou colocando isso porque quando a gente chega no capítulo 1, tudo isso aqui já passou. Em Deuteronômio 31, Deuteronômio capítulo 31, as últimas palavras de Moisés, ele vai dizer:
né? Até o versículo 31, de 1 a 3, diz assim: passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 8, o que diz? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, deu para ver um pouquinho aí da jornada de Josué. Desde o seu nascimento, ele agora... Moisés está com 120. Josué podia estar com uns 80, 70, 80, porque Josué vai morrer com 110. Lá no último capítulo de Josué 24, tem lá que ele viveu 110 anos. O livro de Josué, irmãos, está dividido ou organizado em 24 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você tem a preparação do povo, de 1 a 5, para a conquista da terra. Do capítulo 6 até o capítulo 12, você tem o registro das vitórias, que começa com Jericó. Não é isso? No capítulo 5. Capítulo 6. E do capítulo 13 até o capítulo 24, você tem a posse da terra, a distribuição. Então você tem a preparação, a conquista e a distribuição da terra. Tá certo? Uma divisão muito simples. A data que esse livro foi escrito, provavelmente entre os anos 1405 a 1385. Então, nesse período aí de 20 anos, provavelmente esse livro foi escrito. É muito interessante a gente entender a importância do livro escrito. Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. No versículo 14. Vamos ler juntos? Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então, presta atenção. Moisés, durante o seu ministério, de 40 anos, ele foi escrevendo a história. Foi escrevendo. Veja lá, em Números 33, Números 33, versículo 2. Números 33, versículo 2. Vamos ler juntos? Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as saídas. Então veja bem, Moisés estava escrevendo o Pentateuco, para que aquilo que estava acontecendo não se perdesse na história. Veja lá em Deuteronômio 31, Deuteronômio capítulo 31.
Versículo 9 em diante. 31, 9. Vamos lá? Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Davi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei. Então presta atenção. A lei estava sendo escrita. Antes de morrer, ele entrega essa lei para quem? Os sacerdotes, para os anciãos. Você sabe que Gutenberg não existia ainda, né? Então não dá para dar um exemplar para o povo. O que Moisés faz? De 7 em 7 anos, o quê? Reúne o povo e lê a Bíblia para o povo. Por que eu estou colocando isso? Porque quando você chega em Josué, você vai descobrir que Josué vai ser um líder diferenciado, porque ele vai liderar o povo já debaixo de uma orientação escrita. Então não vai ter aqueles profetas profetizando, não. Ele vai trabalhar sob a orientação da palavra de Deus. Estão entendendo? Ele não é um líder vidente, não. Porque no período que Moisés, ele foi registrando. Por isso, veja aí Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. O que diz? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Então, há uma diferença entre a liderança de Moisés e a diferença de Josué. E aqui entra um princípio, que todo líder espiritual, ele não deve liderar de acordo com a sua visão, com a sua orientação, mas de acordo com a orientação da palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Josué, de 1 a 9, Deus fala a Josué e o faz o quê? Animam. Começa dizendo assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, o quê? Dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Morreu. E o cara que morreu. Porque Deus enterra os seus obreiros, mas a sua obra o quê? Continua. Daqui uns 20 anos, eu acho que eu não vou durar mais do que isso, não. Eu vou virar nome de sala de escola dominical aqui nessa igreja. Morreu. Cadê Arival? Morreu. A vida é assim, é ou não é? Agora, mas quem foi que morreu? Foi Moisés. E se você pegar o obituário dele aí no capítulo 34, não se levantou na terra homem como Moisés, que falava a Deus. Então, suceder um líder fraco, tudo bem. Mas suceder um líder forte, né? Isso aqui é um CEO celestial, top de linha, com a formação toda no Egito. O homem de Deus recebeu as leis,
um homem que Deus operou grandes milagres na vida dele, agora chega um Josuézinho aí, né? Mas é Deus que vai animá-lo. Isso é uma coisa muito interessante, liderança. Eu falo principalmente de igreja também. Será que a gente prepara líderes? Josué, ele conviveu com Moisés a vida dele, 70, 80 anos. E ali ele viu muita coisa. Dá para fazer um sermão só sobre o que ele viu, o que ele presenciou. Agora o homem morre e Deus diz assim, é você. É você. Quanto tempo dura o treinamento de um líder? Quando Paulo se converte, Deus diz para Paulo, diz para Ananias, isso aí para mim é um vaso escolhido. No outro dia, na mesma semana, Paulo já estava pregando. Depois Paulo passa um período escondido e volta através das mãos de Barnabé para a igreja de Antioquia. Eu acho, irmãos, que tem líder que precisa ser preparado. Mas tem líder que Deus levanta assim e capacita e... Tá certo? Existem os mais entendidos que todos nós somos líderes. Certo? Todos nós lideramos alguma coisa. Até coisa ruim a gente lidera. E o que a gente precisa é ver justamente aquilo que a gente é mais forte, que dá para aperfeiçoar, e aquilo que é natural. Né? Aí vem a discussão, o líder nasce pronto ou você faz o líder? Alguns já nascem com dom de liderança, com características de liderança. Né? Outros, muitas vezes, não são líderes porque não têm oportunidade. E eu li um livro, foi antes da pandemia, O Poder dos Quietos. São aqueles líderes calados. Aí apresenta lá vários CEOs de empresas, que o cara é até oriental, para não falar mal assim, né? O cara não conversa. Porque líder, para a gente, tem que falar, tem que liderar, tem que falar. Nós somos da linha do Rolando Lero, né? O latino gosta do Rolando Lero. A gente admira aquele cara que fala bem. Pode não ter caráter, mas se tiver carisma... E é interessante, porque há muitas pessoas que são quietas, que não têm assim, algumas características de liderança, de falante, aquele negócio todo, mas têm o poder de liderar. Porque também se lidera pelo exemplo. Moisés, ele queria fugir da parada, porque diz o texto que ele era o homem mais manso da terra. Ele não tinha, se fosse colocar dentro de um perfil... Aliás, na Bíblia toda, a gente vê que Deus usa os improváveis. Deus chama, capacita, usa e pronto. Mas por que eu estou dizendo isso mesmo? É Josué, eu estou falando, desviando o assunto, né? Vamos lá. Primeira coisa que Deus vai usar para encorajar Josué é o seguinte: eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, eu estarei contigo. E você sabe que Josué, ele não ia falar com Deus face a face, mas chegava perto. Ele ficava um pouco abaixo da montanha. Quando Moisés ia orar na tenda, ele ficava na tenda. Então ele viu muitas coisas. E Deus está encorajando ele para dizer o seguinte: olha, cara, você é servidor, ou foi servidor de Moisés, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Segunda coisa, olha, Moisés é morto. E nós não chegamos ainda a Canaã. Dispõe-te agora
passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmão, eu fico muito triste porque passa esse Jordão, os cantores evangélicos falam que isso aqui é a morte. Tem um hino aí, vai passar o Jordão, estou na beira do Jordão, já estou vendo do outro lado do Jordão. E é sempre falando sobre o céu, mas aqui não tem nada a ver de céu. Ele vai passar o Jordão aqui justamente para receber de Deus a terra prometida. E tem dois detalhes que são importantes. Primeiro, é Deus que vai dar a terra. Segundo, Deus vai dar a terra ocupada. Pensa numa lambança. Por quê? Porque ao dar a terra para o povo de Israel, Deus quer eliminar os cananitas. Então, a terra que é presente de Deus para Israel é juízo de Deus para os povos cananitas. Tá certo? Então, por isso que você vai encontrar aqui, é Deus ordenando que o povo, aquele povo, fosse definitivamente dizimado. Porque era um povo pagão e a ira de Deus já havia chegado ao limite. Agora Deus vai então julgar esses povos. Vai dizimar esses povos. E nós vamos ver, porque quando você encontrar textos aqui onde Deus manda matar todo mundo, até os animais, crianças, mulheres, tudo, aí vira uma confusão na cabeça de uns crentes, que pastor, mas foi Deus que mandou, filho, eu não tenho culpa. Mas isso aqui é muito pesado. Você quer interpretar o Antigo Testamento usando o Novo, aí fica difícil. Às vezes tem coisas no Antigo Testamento que você não explica à luz do Novo Testamento. Certo? E Deus podia mandar fazer tudo isso sem escrever. Não deixava prova. Não tinha vídeo na época. Não é assim? Então Deus, Ele é o Senhor da história. Ele é o dono de todas as almas. Aliás, todos os espíritos pertencem a Deus, está lá no livro de Hebreus. Então, vamos aprender aqui alguns princípios de encorajamento. Primeiro, Deus está dizendo que a terra prometida é uma dádiva dele, dou aos filhos de Israel. Segundo, Ele dá, mas é necessário que haja fé por parte de Josué. Veja no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho, como eu prometi a Moisés. Então, a ideia aqui é, quanto mais você vai avançar, você vai conquistar. Esse é um princípio, irmãos, que a gente, até hoje, né? Se a gente não botar a planta do pé, se a gente não avançar, Deus não abençoa. Deus quer dar, mas você precisa fazer a sua parte também. Tá certo? Em 2010, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nem a casa para o departamento infantil. A primeira casa foi comprada aqui, para a gente poder funcionar como igreja. Agora nós já compramos 14. E só não compramos mais porque... nem sei porquê, mas vai comprar. Se a gente não tivesse comprado, o departamento infantil não estava funcionando aí. Não tinha TV, não tinha editora, não tinha nada. A gente não avança. Porque tem uns crentes que são muito santificados, que eles querem que Deus dê sem ele trabalhar. Sem avançar. Então Deus está dando aqui o segredo. Quanto mais você botar o pé para frente, mais você vai conquistar. Tá certo? Isso faz parte também do cumprimento das promessas de Deus. Veja no versículo 3, como eu prometi a
a Moisés. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou dar, e tudo está dentro das promessas que eu estabeleci com você. Aí ele faz a descrição no versículo 4, dos limites. No versículo 5, ele vai dar outro princípio aqui, é que Deus agindo, ninguém pode impedir. Porque quando ele fala aqui, Josué poderia até ficar com ego, eu sou irresistível, né? Porque diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, está o princípio aqui, é de que Deus vai dar, né? E ninguém poderá impedir Deus de dar. Ele vai dar. Agindo eu, quem impedirá? Aí, meus amados irmãos, a partir do versículo 6, Deus vai fazer algumas exigências a Moisés, a Josué. E ele vai usar essa expressão, ser forte e corajoso. Essa expressão aparece várias vezes na Bíblia, e aqui ele está falando do ponto de vista humano. Ele tem que ter espírito de resiliência, de paciência, de perseverança. Ele tem que ser forte e ter coragem. Você sabe que todo mundo tem medo, né? E quem é o corajoso? É aquele que finge que não está com medo. Ou administra bem os seus medos, né? Eu, quando vi esse negócio tudo no chão ali, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Cadê o dinheiro? Ei, Jesus. Então, ele disse, ser forte e corajoso, porque tu farás. Veja que ele vai agora, não sou eu que vou te dar, mas tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Isso é muito interessante, porque no livro de Josué, nós vamos aprender esses princípios, né, que eu sempre tenho enfatizado aqui na igreja, da gente orar as promessas de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Josué 21, 45. (21, 45). O que é que diz? Nenhuma de todas as palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Então veja bem, se existe uma doutrina que a gente vai aprender no livro de Josué, é que Deus cumpre as suas promessas. Cumpre. Aqui dá para fazer o sermão, né? As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são de natureza boa. As promessas de Deus são exclusivas, porque Ele falou a casa o quê? De Israel. As promessas são específicas aqui. E por fim, tudo se cumpriu. Agora vamos lá para o capítulo 23. A partir do versículo 14. Tem promessa boa e tem promessa ruim, tá? Tem promessa que vira ameaça. Vamos ler juntos aí. Josué 23, 14 a 16. Vamos lá? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu,
Assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas o quê? Ameaças, até de vós destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servidos a outros deuses e adorados, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então Deus, ele fala com a gente através de mandamentos. Deus fala conosco através de promessas. E Deus fala conosco também através de ameaças. Ameaças. Aquilo que está lá em Deuteronômio, bênçãos e maldições. Porque a turma pensa que maldição é negócio de catimbó, de catimbozeiro. Não, filho. Que a maldição é Deus mesmo. Bênção e maldição procede de Deus. Certo? E chega um ponto também de que maldição sobre quem Deus abençoa não vale nada. É gastar um macumbeiro, não pega. Você lembra lá que quando a Moabe contratou lá o profeta, ele disse, olha, contra o povo de Deus não vale encantamento. Pode bater tambor, defumador, pó de pemba, vela preta. Não pega não. Tá certo? Então fica com medo, não. Né? Da cabeleireira tomar seu marido. Aí você vai no pai de santo, devolve em 7 dias. Se não devolver, eu devolvo o dinheiro. Nem devolve o marido, nem o dinheiro. Não vai nessa não. Então, se você é crente, está com o corpo fechado, está abençoado, não tem esse negócio de maldição para cima de você, não. Agora, se você desobedece a Deus como crente, aí Ele disciplina você. Porque Deus disciplina quem ama. Deus não vai abençoar filho que peca. Ele vai, chicotear. Isto dado, vamos voltar para o texto lá, de Josué capítulo 1. Irmãos, é muito importante a gente entender que nessa sequência, Josué já tem um roteiro de liderança, que é a palavra de Deus, que Moisés foi recebendo no percurso. Por isso, quando você chega no versículo 7, ele diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, irmãos, a gente precisa ser forte e corajoso para guardar a Bíblia ou não? O que você acha? No contexto de hoje, o cara tem que ser macho mesmo, né? Porque tudo que estão fazendo na sociedade hoje é para destruir os valores bíblicos cristãos. Certo? E chega uma hora que você quer negociar. Você é pressionado a negociar. Mas o ser bem-sucedido, aqui, está lá no Salmo 1, né? Quando diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Ele será como uma ave plantada junto a ribeiros d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer, o quê? Prosperará. Então, um líder, para ter sucesso na sua liderança, na sua condução, ele não pode nem ser de esquerda nem de direita. Está aí, tá? Ele tem que ser bíblico. Ele tem que obedecer a Deus. Ele vai falar também aqui, vai usar 3 princípios que são fundamentais para a Bíblia. Primeiro é você lê a Bíblia
Segundo, você meditar na Bíblia. E terceiro, você obedecer a Bíblia. Ler, meditar e obedecer. Isso é muito importante, porque o judeu faz uma diferença muito grande nisso. Tem gente na igreja, pastor, já li a Bíblia 20 vezes. E, ó, está do mesmo jeito. Não melhorou nada. Tem gente que lê a Bíblia como se estivesse no campeonato. É uma competição de quem lê mais a Bíblia. Não é assim. Ele diz, primeiro você lê. Você precisa conhecer a lei. Depois, no versículo 8, ele fala, medita. Medita. Medita nele, dia e noite. É muito importante essa palavra meditação. A palavra meditação no hebraico, ela vem dos animais ruminantes, do boi que rumina. O que o boi faz? Ele põe o capim na boca, o alimento na boca, e fica o quê? Mastigando. Aí vai e volta, vai aquela baba danada. Né? Os puritanos e o conceito hebraico de meditar significa que quando você lê a Bíblia, você põe o alimento na boca. Mas quando você medita, você vai mastigar e vai fazer o processo digestivo. Certo? E diz que o que alimenta mesmo é o processo digestivo. Por isso que a turma fala, pastor Arival, o senhor come muito rápido. Sim, mas não tem mais jeito, 60 anos, eu vou comer devagar, agora não vou. Tem gente que come rápido, engorda, quem come... Bem, mas o que eu quero colocar aqui é que essa expressão meditar, e aqui não tem nada a ver com meditação transcendental, porque a meditação oriental é você esvaziar a sua cabeça. Não. A meditação bíblica é habite em vós ricamente a palavra de Cristo. É você meditar na palavra. Meditar na palavra. É você pegar um texto e ficar ali meditando, orando, estudando, olhando para o texto, fazendo aquilo que os puritanos chamam de ruminar o texto. Por isso que você vai encontrar pregadores como Spurgeon mesmo, nos livros dele, que ele faz um sermão de 30, 40 páginas num versículo. Cada palavra daquilo ali dá para fazer 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Por exemplo, os puritanos, eles pegavam os nomes de Deus e meditavam nos nomes de Deus. Pegava os atributos de Deus. Pegava, por exemplo, os ensinamentos de Cristo, as parábolas de Cristo. Eles ruminavam só aquilo, os milagres de Cristo. E você sabe que a parte maior dos evangelhos, a maior parte dos escritos, são das últimas semanas de Jesus. E eles tinham o hábito também de meditar na obra de Cristo, de você compreender a obra de Cristo. Por isso que surgiram esses sermões aí, que eu não gosto muito não, mas as 7 palavras da cruz. Então ele pega cada palavra que Jesus diz na cruz e fica meditando naquilo. Para que isso serve? Eles entendem que é justamente na meditação que você é alimentado. É na meditação que você cresce. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Lucas, Evangelho de Lucas.
Lucas capítulo 2. No versículo 16 diz assim: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram-lhes que tinham sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Versículo 19, lê comigo. Maria, porém, meditação é uma coisa do coração. Leitura é uma coisa da mente, do estudo. Certo? Alguns pastores puritanos, eles diziam que quando você faz um sermão baseado na meditação, o sermão sai cozido, não sai cru. E aí você ouve aqui, pode até admirar a estrutura, as ideias, etc, etc, mas aquilo que não cai no seu coração. Todo mundo sabe aqui que quando o pastor orou e estudou, não sabe, irmão? Eu estudei, tá? Para dar aula, tá? Mas o crente sabe. Né? O crente sabe quando o pastor está ungido ali naquele dia, veio, trouxe uma mensagem, Deus usou. Isso aí nós temos essa percepção. E é muito importante a gente entender essas diferenças, porque a gente tem que ler, tem que meditar, tem que falar, tem que guardar a palavra de Deus. Vamos lá. Alguém me perguntou, e eu fiz a pergunta também, e quem foi a esposa de Josué? Eu falei, eu não sei. Você sabe a esposa de Caim quem foi? Não sei também. E é melhor você cuidar da sua esposa do que você ficar preocupado com a esposa dos outros. Tem gente que quer saber tudo na Bíblia, né? Mas uma coisa eu sei, que Josué mandava na casa dele, porque ele dizia, eu e a minha casa, fosse os maridos de hoje, vou perguntar para minha mulher. Em bem, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor? Não, eu vou decidir aqui. Eu e a minha casa serviremos o quê? Ao Senhor. Ele era um líder, e ele exercia a liderança espiritual dentro da sua casa. Certo? Não precisou fazer o curso de masculinidade que a igreja de Pinheiros está oferecendo. Vamos encerrar, irmãos? Leia o livro de Josué essa semana, por favor. Tá certo? Você vai gostar. Grifa lá, coloque as suas perguntas, porque tem muita coisa boa. E no dia que ele for estudar Jericó, nós vamos cantar aquela música. Vem com Josué lutar em Jericó, tá? Vamos ficar de pé? Eu não encontrei um livro, assim, um comentário bom para recomendar. O pastor Hernando não escreveu ainda. Tem um livro que foi escrito por Francis Schaeffer e foi publicado pela nossa casa editora presbiteriana, sobre Josué. Ele não faz uma exposição, mas ele tira lições muito interessantes lá. Eu li o livro, tem algumas ideias. Ele faz lá um levantamento de pontos teológicos muito interessantes do livro de Josué. Então eu recomendo para vocês, do Francis Schaeffer, o livro Josué da Casa Editora. Tá bom? Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossa língua, podermos estudá-la, meditá-la, privilégio de poder obedecê-la e também compartilhar com os outros. Que o Senhor possa estar alimentando e nutrindo cada coração aqui nessa manhã, que nós possamos ter na Tua palavra o nosso prazer, a nossa satisfação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.